Olá, meninos. Hoje nós vamos estudar a fonologia. O que é a fonologia? A fonologia é a parte da gramática que estuda os fonemas. E o que é um fonema? O fonema é a menor unidade significativa capaz de estabelecer a distinção entre duas palavras. Nós temos aí pares de palavras, como casa, capa, muro, mudo, tia, dia. O que foi que fez com que eu distinguisse a palavra casa da palavra capa? Nós temos aí essa distinção feita através dos fonemas Z e P. Na palavra casa, eu tenho a letra C, A, S, A. Mas os sons produzidos são Q, A, Z, A. Na palavra capa, C, A, P, A, com os sons Q, A, P, A. Então, eu distingui a palavra casa da palavra capa pelo som Z, trocado pelo som P. Na palavra tia e dia, eu tenho aí a troca do som D com o som T. Quando eu falo de som, eu estou falando de fonema. Então, veja que a simples troca de um fonema, ela determina o surgimento de outra palavra. Foi o que aconteceu nesses pares de palavra, né? A partir do momento que eu troquei um fonema, causou um outro significado, né? Surgiu uma palavra nova. E assim, os fonemas, eles vão fazendo essa distinção. O fonema ele se manifesta no som produzido, sendo registrado pela letra e representado graficamente por ela. Para algumas unidades mínimas de som, há uma letra específica que as representa na escrita. Então, o som B ele é representado na escrita pela letra B, o som D representado pela letra D, o som P representado pela letra P e o som T representado pela letra T. Os fonemas eles são sempre representados entre barras, né, para mostrar que nós estamos falando do som. Então, seria ótimo e bem mais simples aprender a escrever se para cada som houvesse uma letra específica e se cada letra também representasse apenas um som. Mas não é o que acontece, infelizmente não é o que acontece. Então, daí a necessidade de nós estudarmos os fonemas. Existem casos em que uma mesma letra pode representar sons diferentes. Por exemplo, a letra X, ela pode representar o som C, o som Z ou o som X. Por exemplo, aí na palavra próximo, nós temos aí a letra X representando o som C. Quando eu pronuncio essa palavra, eu não falo próximo, eu falo próximo. Então, tem o X com o som de C. A palavra exame, eu também não pronuncio exame, eu falo exame. Então, o X com o som de Z. Na palavra caixa, nós temos o X com o som característico dela, né? Que aí, che, a. Então, eu tenho o X com o som de che. Então, veja, a mesma letra representando sons diferentes. A letra S também ela pode aparecer com o som de C ou com o som de Z. Na palavra sapato, é grafada com S, mas o som C, C-A-P-A-T-O. Tenho aí a palavra casa, é grafada com S, mas quando eu pronuncio, eu falo casa, é o S com o som de Z. Existem também letras diferentes que representam o mesmo som. A letra S, C, C cedilha e X podem aparecer com o som de C. Exemplo, na palavra sereno, é grafado com S, mas o som é C, C-E-R-E-N-O. A palavra cedo é grafado com C e tem o som C. Na palavra laço, é grafado com C cedilha, mas o som C, L-A-C-O. E na palavra próximo, grafado com X, mas a pronúncia é si, ó, próximo, som C. Temos as letras S, Z e X com o som de Z, como na palavra casa, que já foi citada anteriormente, né? O S com o som de Z. Na palavra beleza, é o Z com o som de Z. Na palavra exato, é grafado com X, mas eu não falo é chato, eu falo exato, tem o som de Z. Existem sons que ora são representados por uma só letra e ora por duas letras. Por exemplo, o som che, ele pode vir representado pela letra X ou pelas letras C e H. Na palavra xícara, representado por uma única letra, né, que é a letra X, o som che. Em chinelo já vem representado por duas letras, que é o C e o H. Posso ter também o S, o SS, SC, SC cedilha e XC, todos com o som de C. Na palavra sapo, é apenas a letra S representando o som C. Já na palavra pássaro, veja que eu tenho duas letras representando um único som, é o que nós chamamos de dígrafo. Quando eu vou pronunciar essa palavra, eu não falo pássaro, eu falo pássaro. Então, duas letras e um único som. Na palavra nascer também, é o SC representando o som de C. Endeço, o SC cedilha representando o som de C.
Em exceção, eu não falo exceção, eu falo exceção, é o XC com o som de C. Tenho aí também o som QU, pode vir representado pela letra C ou pelas letras QU. Na palavra casa é QA-ZA. Então veja que é o som QA. E na palavra 4, que eu tenho aí o som Q, representado pelas letras Q e U. 4. Eu pronuncio o som Q e o som U. Existem casos também em que uma única letra pode representar mais de um som. Por exemplo, a letra X, ela pode vir representando mais de um som. Na palavra táxi, por exemplo, é grafada com X, mas eu não pronuncio taxi, eu pronuncio táxi. Veja que o X, ele representa o som Ki e o Si. Na palavra tóxico, é grafado com X, mas quando eu pronuncio, eu falo tóxico. Então, o X, ele representa dois fonemas, dois sons, o som Ki e o Si. E existem letras também que não representam nenhum som, né? Letra, no caso, a letra H, que vem grafada, a palavra vem grafada com H, mas quando eu vou pronunciar, esse H, ele não é representado som nenhum. Por exemplo, na palavra homem, veja que se eu tirar o H bem aí e for pronunciar, eu vou pronunciar da mesma forma, homem, né? Só que fica um homem sem H, como muitos que existem por aí, né, meninos? Na palavra horta, é grafado com H, mas quando eu vou pronunciar, coloco horta, é apenas o O que é pronunciado a partir do O, assim como hora. Então, meninos, o número de letras nem sempre coincide com o número de fonemas. Eu tenho aí como exemplo a palavra tóxico. Na palavra tóxico eu tenho 6 letras, só que a letra X, ela representa 2 sons, então eu vou contar com 2 fonemas. Então eu tenho quantos fonemas nessa palavra? Eu tenho 7 fonemas. Veja que eu tenho um som a mais, porque a única letra X, ela representa mais de um fonema. Na palavra galho é o contrário. Eu tenho aí 5 letras, né? Só que o LH, ele é um dígrafo, 2 letras com um único som. Então, eu tenho o som G, A, Lhe e O. Então, se eu for contar a quantidade de fonemas, eu tenho apenas 4 fonemas, porque o LH, ele representa um único som. Os fonemas da língua portuguesa são classificados em vogais, consoantes e semivogais. As vogais são sons produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela boca. Ou seja, sempre que eu vou pronunciar uma vogal, eu não vou encontrar obstáculo nenhum ao pronunciá-las. Eu não vou tocar o lábio superior no inferior, eu não vou tocar a língua no dente, o dente no lábio, não vai haver obstáculo nenhum. E na escrita, as vogais, elas são representadas pelas letras A, E, I, O, U. E o mais importante, né, que vai fazer eu distinguir as vogais das consoantes das semivogais, é que a vogal, ela representa a base da sílaba, tá? Isso significa o quê? Que toda sílaba tem que ter necessariamente uma vogal. Já as consoantes, não. Nas consoantes, o som, quando eu pronuncio as consoantes, o meu som sempre vai encontrar um obstáculo. Ou eu vou tocar o lábio inferior no superior, a língua no dente, os alvéolos vão ser tocados também. Vai sempre acontecer um atrito. Se você pronunciar bem a letra, o som, né? B, T, D, você vê que sempre vai haver esse obstáculo. Na letra B, eu vou tocar o lábio inferior no lábio superior. Se eu tentar pronunciar o B sem que haja esse contato, vai sair E. No T, sempre eu vou tocar o dente, T, o dente na língua. Se eu for tentar tirar esse obstáculo, vai ficar E também. Então, outra coisa que faz a distinção também é que a consoante, ela não representa a base da sílaba. Então, isso quer dizer que pode existir uma sílaba sem consoante, mas não existe sílaba sem vogal. A consoante, ela não vai sustentar sílaba nenhuma. As semivogais, assim como as vogais e as consoantes, elas não representam a base da sílaba. E as semivogais, sempre que elas aparecem, elas vão estar apoiadas numa vogal, né? Vamos pensar assim, a semivogal como uma letra preguiçosa. Ela nunca vai aparecer sozinha, ela vai aparecer apoiadinha sempre numa vogal. São representados pelos sons I e U. Como eu estou falando de som, eu posso ter, por exemplo, um E com som de I, que também vai ser uma semivogal. Posso ter um O com som de U, também vai ser uma semivogal, e até a letra M. Em algumas palavras, a letra M, ela representa o som I ou então o som U. Então, como eu estou trabalhando com fonema, também vai ser uma semivogal, se vier encostada numa vogal. Temos como exemplo aí, gente, a palavra mãe. Veja que mãe, ela é grafada com E, mãe. Mas quando eu pronuncio, eu não falo mãe, eu falo mãe. Então, eu tenho o E com som de I. Então, aí eu tenho o A
é uma vogal, e o E com o som de I, ou seja, o som I é uma semivogal. Na palavra pão, eu não falo pão, eu falo pão, então eu tenho o A vogal, e o O é uma semivogal, mas não é a letra O, e sim o som emitido pela letra O, pão, então eu tenho o som U, que é uma semivogal. Na palavra também, veja que esse M bem ele representa o som I, então esse som I, por estar apoiado na vogal E, também é uma semivogal, né? Também, então eu tenho o M com o som de I, que é uma semivogal. Então, gente, de acordo com o que nós estudamos aí, com relação à base da sílaba, nós vimos que as vogais são a base da sílaba. A semivogal não representa a base da sílaba. Então, aí nesse outro exemplo, na palavra saída, o I está sozinho na sílaba. Se ele está sozinho na sílaba, ele está funcionando como a base da sílaba. Então, neste caso, o I é uma vogal. Mas quando eu coloco aqui na outra palavra, doido, veja que o I, ele apareceu apoiado na vogal O. Então, esse I é uma semivogal e não uma vogal. Na palavra saúde, o U está sozinho na sílaba. Então, é uma vogal. Já na palavra louco, o U está apoiado na vogal O. Então, este U será uma semivogal. Então, é assim que eu vou distinguir a vogal e a semivogal. Ocorre dígrafo quando duas letras representam um único som. Nós temos dois tipos de dígrafos, os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Os dígrafos consonantais são aqueles que desempenham a função de consoantes. São eles CH, o LH, o NH, o RR, SS, SC, SC cedilha, XC, GU e QU. Por exemplo, na palavra chuva, eu tenho aí 5 letras, né? Mas quando eu pronuncio, eu só vou pronunciar 4 sons. O CH, apesar de ser 2 letras, mas só representa um único som, que é o som che. Então, quantos fonemas eu tenho nessa palavra? Tenho 5 letras, mas eu só tenho 4 fonemas. Na palavra molho, para eu saber a quantidade de fonemas, primeiro eu tenho que reconhecer o dígrafo. Então, eu reconheci aí o dígrafo LH. São 2 letras, mas tem um único som, que é o som lhe. Então, eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Na palavra carro, tenho 2 letras, mas é um único som, é o som re. Quando eu pronuncio essa palavra, eu não falo carro, eu falo carro. Então, é o som re, um único som. Então, eu tenho 5 letras, né? E apenas 4 fonemas. Muito cuidado com os dígrafos GU e QU. Com os dígrafos GU e QU, eu tenho que fazer uma observação. Nesse encontro aí, GU e QU, só será considerado dígrafo se eu não pronunciar o U. Se o U for pronunciado, então ele vai deixar de ser dígrafo. Então aí na palavra guerra, veja que eu não pronuncio o U, eu não falo guerra, eu falo guerra. Então é apenas o som G. Não pronunciei o U, então eu tenho um dígrafo GU. Na palavra quero, eu não falo quero, então o U não é pronunciado, então o QU aí é um dígrafo. Mas, por exemplo, na palavra guaraná, esse GU aí é um dígrafo ou não? Não, não é um dígrafo. Por quê? Porque o U é pronunciado. Eu não falo guaraná, eu falo guaraná. Então, se eu pronunciei o U, então não será um dígrafo. Na palavra quatro, eu também não falo quatro, né? K. Eu falo quá. Veja que eu pronuncio o U. Então, aí também não pode ser considerado um dígrafo. Os dígrafos vocálicos, eles desempenham a função de uma vogal nasal. São eles, é o an, en, in, on e Então, para que serve esse dígrafo? Esse dígrafo, ele me mostra que a vogal anterior é uma vogal nasal. Então, por exemplo, na palavra campo, esse M bem aí, ele não representa nenhum som. Ele apenas me mostra que a vogal anterior, que é o A, é uma vogal nasal. Então, se eu for fazer assim, a transcrição fonética, vai ficar campo com o A e o tiozinho em cima, representando esse A nasal. Em Bento, esse EN é um dígrafo. Por quê? Porque o N me mostra que a vogal anterior é a vogal nasal. Então, se eu for contar a quantidade de fonemas que eu tenho na palavra Bento, veja que eu tenho 5 letras, mas eu tenho apenas 4 fonemas, porque o EN é um dígrafo. Só uma observaçãozinha aí, meninos. Muito cuidado bem aí com esses dígrafos vocálicos. Só vai ser considerado um dígrafo vocálico o AM, AN, EM, EN, se ele não representar, o M e o N não representar nenhum som, tá? Porque há casos, como nós já vimos lá no início, que o M, ele pode representar o som I ou o som U. Vem na palavra vintém. Esse M bem aqui não é um dígrafo vocálico. Por quê? Porque o M tem um som. O som emitido por ele é o som I. Vintém I. Então aí eu tenho uma semivogal.
Então não está me mostrando que a letra E, né, no caso a vogal E, que é uma vogal nasal. Ele não está nasalizando, é vintém I, ele representa o som I. Então se eu for contar a quantidade de fonemas, eu vou contar com o M aqui, ou seja, com o som I, que está representado pela letra M. A mesma coisa no cantam. Esse M não me mostra que a vogal A é uma vogal nasal, não. Ela não está nasalizando, ela representa o som U. Cantam. Então eu tenho a vogal A e a semivogal U, o M, representando o som U. Então a gente tem que observar isso aí. Sempre trabalhando com a questão do som. Como é que eu vou emitir este som? Porque nós estamos trabalhando com a fonologia. E é isso, gente. Depois nós vamos ver os encontros vocálicos, que será a nossa próxima aula. Até mais.